nós compartilhamos essa bem-aventurança desde domingo retrasados, né? E assim que a gente faz leitura bíblica, quando a gente encerra Velho Testamento, para a gente é uma folha só para o Novo Testamento, mas entre uma folha entre Velho Testamento e Novo Testamento existe mais de 400 anos de silêncio de Deus. Quando Deus abriu a boca outra vez através de João Batista, o que ele pregou no deserto? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E assim que Jesus Cristo foi batizado por ele, e assim que ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto, 40 dias de dia e noite de jejum, e assim Satanás sabia muito bem as fraquezas humanas. Naquele instante, Jesus Cristo só, ele tinha que encarar esse fortíssimo poder de Satanás como a gente mesmo. Mas ele não foi levado à tentação, ele venceu. E assim ele retirou, e assim que ele ouve a notícia que João Batista foi capturado, aí ele espera o momento exato para iniciar a sua vida, seu ministério aqui na terra. E assim Jesus Cristo abre a boca, aí ele disse a palavra de Deus outra vez, dizendo o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não pregou outro evangelho, senão o que João Batista já tinha pregado. Arrependei-vos. Eu compartilhei com irmãos, pelo menos nós cristãos temos que saber essa palavra em grega, né? Língua original. Lembra? Como que fala? Metanoia. Todo mundo junto, metanoia. Pelo menos tem que saber essa palavra, metanoia. Essa palavra é a conjunção de duas palavras, meta mais noia. Meta a gente sabe, né? Trans, né? E além de. Então, quando disse arrependei-vos, geralmente o cristão leva um comportamento de, agora eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, minha vida, atividade, ações, tem que mudar. Claro que tem que mudar para melhorar. Mas antes dessa mudança, o que tem que mudar é metanoia, tem que mudar seu pensamento. Disse, segundo o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, não conformei com este século, mas transformai o quê? Vossa mente, vosso coração, renovar vossa mente, senão você não vai entender o que é agradável e bom, perfeito para Deus. Nem sabe o que é culto racional. Então disse o Senhor, arrependei-vos, uma frase, uma ordem, que o quê? Renova seu pensamento. Outra vez, segundo Romanos 8, 5, 6, disse claramente, se você se inclina à carne, então você vai cogitar as coisas da carne. Mas se você inclina ao Espírito, cogita as coisas do Espírito Santo. Por quê? O pendor do pensamento carnal é para a morte. Mas o do Espírito é o quê? Vida e paz. Como o pensamento é importante. Aliás, o que significa a nossa fé? Repita comigo, a fé é olhar, a fé é enxergar,
Fé, capacidade da vista espiritual. O que é isso? Com a fé que a gente enxerga as coisas que o mundo não pode enxergar. Então o Senhor disse claramente: arrependei-vos, transforma e renova a sua mente, seu pensamento, para que seu pensamento inclinasse ao Espírito Santo. E então certamente receberá a vida e paz do Senhor. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Mesmo que nós vivemos aqui na terra, usufrua todas as bênçãos, todas as dádivas celestial durante nessa vida. Irmão, vida eterna que Deus concedeu através da cruz em Calvário, não significa que a gente vai usufruir isso depois da morte. Não, já aqui, nós usufruímos já essa vida eterna. Mas como se fosse avião. Conhece avião? Só avião que voa. Carro não voa, não. Mesmo que você dirigindo o carro com a velocidade, o carro não voa. O carro tem que andar no asfalto. Por isso que Fórmula 1, aquele race de Indy, são perigosos, porque toda material que quando atinge velocidade de 300 km por hora, a tendência é voar. Então, como é perigoso? Por isso que sai acidente fatal. Irmãos, aqueles aviões grandes, até Airbus, que tem 2 andares de 380, quando eles não correm, né, para decolar, quando chega a 300 km, já o avião começa a voar. Mas, irmãos, no pátio do aeroporto, como esse avião atrapalha? As grandes, difícil, né, se estacionar, parar, e toda hora que você acha que chegou, mas que todo mundo passageiro seja assentado, até a gente realmente acha um local, e assim que vocês podem desembarcar. Porque, mesmo assim que está atrapalhando nesse pátio do aeroporto, somente avião que pode decolar, somente avião que pode voar. Mesmo que a gente vive essa vida cristã aqui na Terra, muitas coisas que realmente tem dificuldade, porque o mundo não é cristão. A sociedade que a gente vive não é uma sociedade cristã, mas nós temos os valores da vida. Existe guerra, não somente entre nações, existe guerra entre valores. Até pouco tempo atrás, a gente tinha o quê? Guerra dos esportes, no futebol. Não era simplesmente uma seleção ganha ou perde, porque toda a nação estava atrás de uma seleção determinada. Existe essa guerra espiritual. E assim que nós compartilhamos a primeira bênção, que Deus, seu Filho, colocou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque serão eles que terão o reino dos céus. Lucas fala, o pobre de espírito. Quem quer ser pobre aqui na terra? Quem? Ninguém. Mesmo que a gente não vive uma vida com exuberâncias, toda aquela excelência, mas a gente tem que viver modestamente, pelo menos decentemente. Mas a Bíblia fala, humilde, pobre de espírito. Mas é esquisito, porque não está escrito na Bíblia, bem-aventurado, aquele que tem riqueza do espírito. Não seria assim? Bem-aventurados os que têm força do Espírito, e forte no Espírito. Mas não fala assim, é humilde. Aqui humilde é carência, humilde é necessitada. Esse humilde representa pobreza. Mas isso está certo, irmãos. Mesmo que a gente tenha grande fé, ou a gente tem maturidade espiritual, ou a gente viveu toda a vida como cristão, quem
entre nós, diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, quem diz que eu sou rico em espírito? Quem é capaz de falar? Todos nós somos humildes, espírito diante do Senhor, diante de Deus. Mesmo que você tenha muita riqueza material neste mundo, irmã, você pode ser humilde de espírito. E, aliás, mesmo que você é pobre, necessitado materialmente, financeiramente aqui na terra, você se sente orgulhoso ou rico em espírito. O que significa humilde de espírito? Nada mais que você sente que você é tão necessitado, é dependência total, que Deus Espírito Santo me guia. Deus meu, unge a minha vida. Deus socorre a minha vida. Deus estenda seu braço e segura a minha vida. Irmãos, como se fosse pena do pássaro. Pena de pássaro é tão leve. Mesmo que sendo águia, mesmo que sendo um pássaro qualquer um, sua pena é tão leve. Senão não voa a pessoa. Quem viu, quem quebrou o osso de um pássaro? Senão lembra, chicken, frango. Frango também é pássaro, pessoal, tá? Sabe, né? Quebra o osso, perna do frango. Todo osso de pássaro é vazio. Senão não voa. Como o pássaro tem pena leve, osso vazio, assim que pode voar nos céus. E assim nós voaremos para Deus. Só aquele que tem humilde de espírito. Isso era a essência do domingo retrasado, sobre a benção. Quem que vai usufruir as coisas celestiais? Nada mais, os humildes de espírito. Hoje o que eu gostaria de compartilhar é esse versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Aquele que chora, eles são bem-aventurados? Não, eu acho que é aquele que fica alegre. Irmãos, lá na Coreia, antes eu vi no Brasil, tinha um programa na televisão, um programa de comédia, né? Que falou assim: se você rir, você receberá bênção. Esse era o título. O mundo fala. Acho que coreanos entende, né? 웃으면 복이 와요. Se você rir, bênção chega a você. Mas Deus fala tudo o contrário. Bem-aventurados os que choram, que eles serão consolados. Mas essa frase é mal feita, né? Chora. Por que chora? Não fala a razão das suas lágrimas. Não é assim? Quando a pessoa chora, a gente não fala: por que você chora? Por quê? Filha, por que você está chorando? Filho, por que você está assim, lacrimejando? Por quê? Irmãos, o homem, a gente tem orifício lacrimal. Até animais têm, certos animais, para fazer purificação, limpeza dos seus olhos. Mas o homem, seu orifício lacrimal não é somente função de fazer limpeza dos seus olhos, mas sim também chorar, derrama as lágrimas. Até o Senhor Jesus Cristo chorou. O que significa bem-aventurado? Os que choram. E eles, porque serão consolados. Isso significa o seguinte: os que choram não sabem qual é o motivo das suas lágrimas, não sabem qual é o motivo e razão da sua choradeira, mas certamente por causa dessa razão,
pessoa chora, a gente não sabe qual é a razão, aqui não fala, esse objetivo fica totalmente oculta, não aparece. Mas se a gente chora com certo problema X, se você chora por causa de X, por isso que você chora, somente nós seremos consolados quando esse X é resolvido, seremos consolados. Então deixa aberta essa palavra de Deus. Por que você está chorando? Com essa razão que você vai ser consolado. Você chora por isso, você vai ser consolado assim? Não é. Se você chora com essas lágrimas, então será consolado quando isso correspondeu diante de Deus. Irmãos, Jesus Cristo chorou. Interessante, isso nos consola. Primeiro, quando ele chorou, eu gostaria de compartilhar João capítulo 11. A gente conhece bem essa história. Jesus Cristo, ele tinha uma família muito íntima mesmo, que morava na Betânia. É nada mais Marta e Maria. E seus irmãos mais velho era Lázaro. Ainda essa Maria é aquela Maria que quebrou seu alabastro e derramou nos pés do Senhor, e ela enxugou com seu cabelo os pés do Senhor. E a Bíblia fala claramente, versículo 2, de capítulo 11 de João. E assim, Jesus Cristo um dia recebe uma notícia delas, dizendo que seu irmão Lázaro está em enfermidade. E quando Jesus Cristo ouviu, no versículo 4, ele fala assim, essa enfermidade não é para a morte, não. Disse assim, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Se você tem enfermidade, se sua família tem enfermidade, se nós temos no negócio enfermidade, se nossa igreja Água Viva passa uma enfermidade, isso não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus Cristo, então, ouve essa notícia, mas ele atrasa para visitá-lo. Fica mais 2 dias. E ele ouve outra notícia que Lázaro já morreu. Mas o Senhor diz que não, Lázaro não morreu, ele está dormindo. Seus discípulos falaram, Senhor, o que está falando? Aí depois ele fala assim, então, agora vamos para Betânia. Aí pessoas falam assim, não, agora não vai não. Tem um monte de judeus que querendo matar a gente com a pedra. Então a gente não sai daqui. Mas o Senhor disse, não, nós iremos, vamos lá. Versículo 16, Tomé, até ele fez alguma expressão irônica. Tá bom, vamos, morreremos todo mundo junto então. E Jesus Cristo foi. Versículo 21 diante. E Marta recebe Jesus Cristo. E Marta fala para o Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O Senhor deve ter feito alguma coisa. Versículo 22, vamos ler todo mundo junto. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Nossa, que tamanho da fé ela tinha, né? O que o Senhor vai fazer agora? E pede para Deus, Deus vai fazer. Versículo 23, então o Senhor responde. Declarou Jesus o quê? Teu irmão há de ressuscitar. Outras palavras, seu irmão vai viver. Versículo 24, vamos lá? Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, não agora, no fim do mundo, no último dia. Versículo 25, todo mundo junto? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cresce isto? Você acredita nisso? Olha o versículo 27. Resposta da Marta, todo mundo junto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido
que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Nossa, tamanho da fé. Então isso quer dizer que o quê? Ela acreditou que Lázaro vai viver. Que nada, pessoal. O versículo 28. Ela vai embora. Ela fala para sua irmã Maria, Maria, chegou Jesus, vai lá, chamando você. Ela não queria mais conversa, não. Como a gente ora a Deus, como a gente mostra aqui, a gente acredita. Mas quando a gente vê, a gente volta ao mesmo trabalho, mesmo pensamento. Como nossa mente, nosso pensamento é influenciado com outros pensamentos e outras opiniões. Em vez de a gente olhar e fitar nossos olhos ao Senhor, nós perdemos. E Maria vem, e Maria fala a mesma coisa. Se Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morto aqui não. E ela chora, porque o Senhor chegou atrasado. Será que o Senhor Jesus chegou atrasado? Será que o Senhor Jesus Cristo atrasou nas nossas vidas? Quando a gente chorava, clamava, quando a gente ficava só, quando a gente recebia todo tipo de informação, toda a sua vida pisada, será que o Senhor Jesus Cristo chegou à tarde? Se o Senhor Jesus Cristo estivesse naquele momento, ele nunca teria ficado assim. É assim da nossa confissão, nos clamou. E versículo 33, vamos lá? Jesus vendo-a chorar, viu Maria chorando. E bem, assim os judeus que a acompanhavam, choravam junto, porque funeral, né? Chorar. E agitou no espírito e comoveu-se Jesus Cristo. Versículo 34, ele perguntou, onde sepultaste? Ele lhes respondeu, Senhor, vem ver, já tem túmulo dele. Olha versículo 35, um versículo mais curto da Bíblia. Aí, ó, todo mundo leia. Esse é um versículo. Fácil decorar, né? Pessoas, decora esse versículo. João 1:35. Vamos lá, todo mundo junto? Jesus chorou. Ninguém entendia. Senhor Jesus Cristo. Mesmo que acreditando que falando, mas não entendia, Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai até o túmulo de Lázaro. A primeira coisa que ele faz, ele agradece a Deus Pai. Pai sempre me ouviu. Nesse momento também o Senhor vai me ouvir. Diante de toda essa multidão, ele já agradece. E assim, ele, versículo 43. Versículo 43. Vamos ler todo mundo junto? E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Alta voz, pessoal. Não falou assim, eu sou filho de Deus, Lázaro, agora você pode sair. Não falou assim. Lázaro! Sai para fora dessa morte, deste túmulo. Sai. Jesus Cristo chorou na sua vida por causa de uma alma, uma vida. Irmãos, se algum de vocês, irmãos amados por Deus, se você chora por alguém, pela uma alma, então, por causa dessa alma, você será consolada. Quando vai ser consolada? Essa alma viverá com as suas lágrimas, com seu forte clamor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus Cristo chora pela uma alma. E agora Jesus Cristo chora, parece chorando. Lucas, capítulo 19, versículo 41.
ele vendo, chegou a Jerusalém, a cidade. E Jesus Cristo olha e chora. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Porque Jerusalém, pessoal, esta palavra Jerusalém, também uma palavra de composto de duas palavras. Jeru vem da palavra hebraica, Ieru. Jerusalém, Salém, vem da palavra Shalom. Ieru mais Shalom. Ieru significa um local determinado, um pátio, um território. Chamaria esse território o quê? Território da paz. Mas quando a gente traduz essa palavra Shalom, a gente traduz com a palavra paz. Mas essa palavra Shalom é palavra que tem muita profundeza da sua significação, seu sentido. Shalom não é simplesmente a paz. Sabe o que é Shalom? Shalom é o seguinte: de acordo com a soberania de Deus Criador, todas as criaturas funcionam e vivam de acordo com o propósito do seu Criador. Sol tem que brilhar no dia, sol não pode brilhar na noite aqui na terra. Sim, ele brilha todo o tempo, não é assim? A gente sabe pela ciência. Mas quando pessoas que vivem aqui na terra, esse sol, não importa onde você está, tem que brilhar no dia. A noite é lua, pessoal. O que Deus criou, os peixes têm que viver onde? Dentro da água, seja rio doce ou mar salgado. Não pode, tem peixe que voa, peixe voador, sabe? Mas um instante, tem que entrar na água, senão morre. Pássaro para voar. Existe uma macieira, então, pessoal, macieira. Qual é o shalom da macieira? Quando, determinado tempo, frutifica o quê? Maçã. Por isso, quando Jesus Cristo viu aquela figueira que não frutificava, tem que cortar, tem que morrer. O que é shalom de Deus? Shalom da família, o pai tem que fazer seu papel do pai, mãe, papel da mãe, os filhos, papel dos filhos. Mesmo que mãe é doente, mãe é mãe. Se pai um dia foi desempregado, ele não é mais pai? É pai. O filho não pode falar assim: agora eu sou pai. Pai, fica quieto, você é meu filho agora. Senhora mãe, agora você é minha filha. Não pode acontecer isso. Isso não é shalom da família. O que é shalom do Blue Ocean? Quando a professora cumpre seu papel e alunos ouvem e compartilham a vida. Mas quando abandona sua profissão, quando abandona seu lugar, sua função, já quebra shalom de Deus. O que é shalom da nossa igreja Água Viva? O pastor cumpre seus deveres pastoral. Presbíteros sirvam a igreja como presbíteros. Diáconos, como disse a palavra, diaconia, sirva a igreja. Equipe de louvor louva a Deus. Pianista toca piano. Baterista toca bateria. Pessoa que realmente é responsável para a oração, ore no culto. Pessoa que realmente faz almoço, faça almoço. Tudo isso é o quê? Shalom da igreja Água Viva. Quando um membro deixa a sua função, quer fazer pastoral, isso não é shalom de Deus. Pastor auxiliar, pastor cooperador, evangelista, cumpra seu papel. Presbítero, cumpra seu papel. Não importa que situação que a gente encara. Isso chama shalom. Jesus Cristo viu a cidade de Jerusalém que não tinha shalom. E depois vocês podem ver Lucas. Uma coisa que seguindo essa lágrima de Jesus Cristo, ele entra no templo já.
Quando ele entrou no templo, ele viu, não tinha shalom de Deus aquele templo, porque tinha cheio de comerciantes. Irmãos, no templo de Jerusalém existe uma parte, é santíssimo lugar, santo, e tem pessoas que trabalham para a oferta, e tem um pátio de gentios. Irmãos, não é só judeus, todas as raças podem vir lá, podem orar. Por isso disse, essa casa, esse templo é casa da oração para todas as raças, todas as nações. Mas quando Jesus Cristo entrou, primeiramente, os comerciantes, eles ocupam todo o pátio de gentios. Lá que faz venda. Por isso que Jesus Cristo levou o chicote e ele derrubou o mesa e expulsou. Por quê? E aí ele fala, minha casa, essa casa é casa da oração para todas as nações. E agora, outras raças, outros povos, não tem lugar para orar a Deus. Não tinha mais shalom. Irmãos, quando que você chorou? Quando que você clamou pela comunidade que você vive? Comunidade que eu digo, sua família, seu lar. Onde você trabalha? Tem alguns funcionários que falam assim, eu detesto meu trabalho, eu detesto minha empresa. Irmãos, não pode detestar. Então, simplesmente sai e troca. Você tem que chorar. Onde você ganhar pão diário. Você tem que chorar pela essa família espiritual. Água viva. A gente tem que chorar pela essa cidade que se chama São Paulo. São Paulo é o quê? Paulo, São Paulo. Todo nome bonito, bíblico, está no nosso Brasil. Salvador, que não tem salvação. Eu fui até Natal. Que tem que levantar. O Jesus Cristo, sua encarnação, que nasceu aqui na terra. Tem cidade que chama Espírito Santo. Irmãos, tem uma cidade embaixo que chama o quê? Santos. Todo nome bonito está aí. Até tem time corintianos. Quando a gente fala time corintiano, lembra igreja em Coríntios? Pelo menos se é cristão, tem que lembrar. Tem que rogar a Deus pela nossa cidade, pela nossa nação. Jesus Cristo chora outra vez. No Getsemane, Mateus 26. Versículo 36 diante. Jesus Cristo, ele leva seus 3 discípulos, que mais próximo. Ele tinha muitos discípulos, até enviava 70 discípulos para a missão. E tem 12, mas ele andava com esses 3 também, porque 3 era muito especial. Inclusive, a gente fez um momento devocional na semana passada, levou até no Monte de Transfiguração. Esse Pedro, João, Tiago, viram aquela toda a glória de Deus que realmente manifestou e desceu sobre Jesus Cristo. Ele viu Moisés, Elias, Jesus conversando. Disse, eu faria um tabernáculo, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Aqueles 3 discípulos que estavam juntos, que Jesus Cristo levou, porque chegou um momento muito crucial, um momento muito importante do seu caminho para a cruz. Aí Jesus Cristo disse, vocês ficam comigo, intercedendo, ou pelo menos me aguardando. Mas esses 3 discípulos fizeram o quê? Dormindo. Jesus Cristo roga a Deus. Versículo 37, Mateus 26. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe-me este cálice.
Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse Pedro: então, nem uma hora pudesse-vos vigiar comigo? Vigiai e orai. E ele repete no versículo 42 e 44, orando, mesma oração. Pai, esse cálice é muito pesado para mim. Dá para tirar de mim? Mas não de acordo com a minha vontade, mas o que? Como tu queres, Senhor. Ele orava, voltava para os discípulos. Até ele fala, vocês estão cansados, dormem então mesmo. Mas terceira vez que ele ora, ele voltou, ele fala assim, agora acorda, porque já chegou o homem que vai me vender, me entregar. Jesus Cristo chorou na sua vida, não somente pela uma alma, não pela uma comunidade, uma cidade, mas ele ora, nesse momento, chora para a salvação de todas as raças. Por isso comprova Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas, 24, nos fala. E 24 a gente sabe, versículo 3 em diante, 2 discípulos de Senhor estavam indo para o caminho de Emaús, lembra? Que Jesus Cristo ressurreto acompanhava eles, mas eles desconheceram. E Jesus Cristo e ele começou a explicar toda a palavra de profetas e salmos e Velho Testamento. E assim, versículo 44, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderam as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esse era o propósito de Jerusalém, Shalom do território de Deus. Lá que tem que funcionar, pessoas funcionando de acordo com o propósito da sua criação, de Deus soberano. E para que esse arrependimento chegasse até todas as nações. Por isso que Jesus Cristo morreu. Por isso que Jesus Cristo sofreu. Por final, agora, Jesus Cristo chorou, clamou muito forte. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9. 7 disse ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo sendo Filho de Deus, na sua encarnação, na sua vida aqui na terra, ele chorou forte clamor. Ele queria aprender obediência. Quem somos nós? Oh Senhor, quem somos nós? Obedecer. É propósito e razão de nós estarmos aqui no templo do Senhor. Cada um cumprindo seu dever. Sua graça recebida. Sua função. Essas lágrimas que derramados nos nossos olhos trazerá a shalom de Deus, consolação de Deus. É assim que Jesus enviou, com promessa de Deus Abba Pai, Paracleto,
outro nome. Deus Espírito Santo, outro nome. Deus Consolador. Irmãos, se você chora por causa de uma alma, ele viverá. Ele viverá. E você será consolado. Você chora pela sua comunidade, lar espiritual, igreja Água Viva. Você chora pelo seu trabalho e empresa, seu negócio, sua profissão. Se você chora pela essa cidade, que se chama São Paulo, se você chama essa nação Brasil, aqueles que nasceram no Brasil, chama brasileiro nato, deveria ser chamado brasiliano nato. Nós fomos apelidados brasileiro, sapateiro, cozinheiro, barbeiro, brasileiro, aquele que vivia vendendo pau Brasil. O mundo viu vendedor de pau Brasil, que nos apelidou brasileiros, em vez de nos chamar brasiliano. Nossos ancestrais vieram aqui, da Itália, português, Líbano, até a África, Coreia, China, americanos, japoneses, até Lituânia. Todas as raças vieram aqui. E agora, somos brasileiros. A gente está chorando pela nação. A gente está chorando como coração do Pai, Criador, com outras raças. Nessa semana a gente tem que chorar por quem? Só africanos. África do Sul tem 3 capitais. Quando o pessoal fala assim, a capital de África do Sul é Joanesburgo. A pessoa desculpe, tem uma deficiência. Mesma coisa que respondendo, qual é a capital dos Estados Unidos? Nova York. Não, você tem que responder, qual é a capital de África do Sul? Aí você tem que falar assim, não, tem 3 capitais. Pretória, chama capital executiva, onde tem presidente que governa. Tem que falar, Bloemfontein é capital de legislação. Cape Town é capital, que onde a Assembleia Geral acontece. 3 capitais, pessoal. E nós choraremos essa semana pelos sul-africanos. Antes do falecimento da minha mãe, que eu visitava Chiang Mai, Tailândia, onde eu encontrei os missionários que pertencem à GP, chama Global Partners. Encontrei vários missionários, entre eles, missionários que recebem sustento da família Água Viva. Encontrei um missionário que trabalha no Quirguistão. Ele, segurando minha mão, entregou até seu livro e agradecendo pela ajuda da nossa igreja. Ele contou, ele era budista. Não é qualquer budista, ele era monge. Lá na Coreia tem uma ilha chamada Sorokdo, ilha de Sorok, onde o governo coreano entrega somente pessoa que tem doença leprosa, lepras. Lá vive só gente leprosos. Ele foi lá, sendo um monge budista, e para servir, ele dava banho, ele tirava a sujeira, tudo, e ele tentava evangelizar budismo lá. E até ele fala que pessoas não aceitavam Buda como seu salvador, então ele começou a lamber sua cicatriz. Aí ele pensou assim, se eu pegando contaminada pela lepra, acho que eles vão aceitar. Mas quando ele trabalha tudo com essas pessoas leprosas, as pessoas agradecem, sempre a última palavra eles falam assim, monge, o Senhor é bom, Jesus te ama, crê em Jesus,
tenha vida eterna. Aí o monge ficou bravo. O que está falando? Ele ouvia. Um dia ele reclamou: você é lepra, você é leproso. Ele não queria falar, mas você é lepra. E ainda você agradece a Senhor Jesus Cristo. Aí pessoas leprosas falaram assim: monge, senhor monge, se eu não tivesse lepra, nunca teria conhecido o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Uma madrugada no seu templo, monges fazem assim, né? Tem assim. Eles fazem assim, faz ritual, né? Aí de repente ele falou assim, tipo assim, né? Grandioso és tu, grandioso. Ele assustou. O que eu estou fazendo? Ele foi apossado pelo Espírito Santo. Ele arrependeu. Ele clamou a Deus. Ele saiu da ilha, ele foi para o seminário. Ele se tornou pastor e missionário. Ele voltou a essa ilha dos leprosos. Agora não somos como monge, mas sim como missionário. Ele decidiu levar sua família, que estava vivendo muito bem. Até eles tinham loja de farmácia, vivia bem, mas ele vendeu tudo. E ele foi Kirguistão, cuidando dos surdo-mudos, ensinando futebol. Esse missionário se chama Lee Min-kyo. É um dos missionários que a família Água Vivência apoia. Eu errei muito na minha vida. Mas acho que eu não errei fazendo missão. Eu não errei fazendo missão de pé. Apocalipse 7:16, 17 nos fala: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, guiará para as fontes da água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos da toda lágrima. Amém. Chora, irmãos. Clama, irmã. Por causa de uma alma. E essa pessoa viverá. Chora pela sua família. Chora pelo seu trabalho. Chora pela sua profissão. Chora pela Igreja Água Viva. Chora pela essa cidade. Chora pela nação brasileira. Deus nos salvará. Deus nos consolará. Chora pelo uma etnia, um tribo que você jamais conhece. Um missionário que você não conhece. Mas chora pela essa nação. Deus se levantará. E chora por mim, chora por ti. Chora propriamente pela sua vida. Para aprender obediência que o Senhor Jesus Cristo aprendeu. Oremos.